Gente, Shalom. Mais um dia que nós estamos juntos. Ontem eu não pude, estava percorrendo as estradas e hoje nós continuamos. Salmos, deixa eu abrir aqui. Eu quero ler com vocês o Salmos 33, né? E o verso 11 é o verso que nós compartilhamos hoje. O Salmo 33 diz: Exultai, ó justos, no Senhor. Aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos, no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta, e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles. Ele ajunta o montão às águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema o Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre. Os seus desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E o povo que ele escolheu para sua herança. O Senhor olha dos céus e vê todos os filhos dos homens. Do lugar de sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante vitória, a despeito de sua grande força, e ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte. E no tempo da fonte, conserva-lhe a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Então, esse é o Salmo 33. Nossa, é o seu momento? Amém. Pegando esse gancho de conselho, do espírito de conselho, algo que o Senhor nos aconselhou. E o conselho, ele vem também como uma revelação. Eu hoje estava meditando sobre a questão da identidade de Yeshua. E os conceitos, né? E pedindo que o Senhor viesse trazer entendimento sobre a real identidade do Mashiach. E quando nós vamos observar, até cientificamente, o que é a identidade? A identidade é a qualidade de ser idêntico. Ou seja, aqui eu tenho duas cores. É como realmente haver uma fusão. E elas são idênticas em si. Em sua coloração, em sua essência. A identidade em seu objetivo é o reconhecimento do que há uma propriedade
São características particulares. É o que realmente identifica eu e você. A identidade da nossa vida, ela vem atrelada ao nosso nome, à nossa data de nascimento, nosso sexo, impressões digitais, até pelo fato de ser unicamente. A nossa identidade ela é única, assim como a nossa íris única. Algo único que o Eterno colocou sobre a nossa vida. É como se fosse um documento único emitido, e aqui para confirmar a identificação sua e minha. Cada ser humano, cada um de nós, temos um código único. Algo estabelecido como uma impressão digital. A identidade nossa. Códigos únicos. Shalom, Nilzete. E essa composição é o que nós falamos sobre o contexto, né, da escada do DNA. A composição que unicamente nós chamamos disso. A fundamentação hereditária que nós, como portadores, carregamos essa mensagem. Quando Adão comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, ele manchou a sua alma que estava pura. E aí ele mudou, ele contaminou um código legítimo, uma identidade legítima pela sua desobediência. Adão perdeu a elevada capacidade, gente, de discernir. E é uma das coisas que a gente pede ao Senhor, gente. É uma das coisas que eu mais peço a Deus. Discernimento de... Eu não sei o que você pede, mas é uma coisa que eu peço muito. Senhor, traz esse discernimento para a minha vida. O que foi perdido, o teu Espírito venha e me banhe com esse. Porque Adão, ele manchou o seu DNA. E aí, o que ele não tinha experimentado, ele começou a experimentar. O quê? A morte, gente. A sensação de morte. Muitas pessoas experimentam algumas sensações como depressivas, ansiosas, situações de pânico, de um próprio cemitério, sepultura, Hades, Sheol. E agora, a nossa missão, a missão nossa do homem, é simplesmente buscar o início. E que às vezes nós achamos que converter é o ponto final. O converter é o ponto inicial de um processo, gente. Eu não sei o que a igreja prega diariamente, que quando você se converter, zerou o jogo. Gente, ali apenas começou. Quando você aceitar Jesus, não faz mais nada, só coloca uma rede, água de coco e espera, porque tudo vai cair do céu. Eu sei quem caiu do céu. De uma maneira tão fácil, né? Mas entenda,
nós chamamos um conceito diante da limpeza da identidade, e é esse injetar em Yeshua completamente na nossa vida, em que o Senhor, ele fala em sua palavra. Abram, gente, Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20. Os versos 5 e 6. Isso aqui eu quero que você se volte para a genética. Não adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos. Digamos que o Senhor analisa o sangue. E a iniquidade está onde, gente? No sangue. A iniquidade dos pais, ele observa nos filhos, até a terceira e quarta geração, daqueles que me aborrecem. O Senhor visita, querido. Ou seja, visitarei a iniquidade, visitarei a perversidade. Você, pai, cometeu e passou a contaminação para o seu filho. E aí eu ainda vou à terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Só que o Senhor fala, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam. Ou seja, daqueles... Eu vou desenhar aqui algo. Não liga pro desenho não, tá? Aqui, vou colocar como as duas, né? Dois mandamentos. Aqui é isso. Aqueles que guardam esses dois mandamentos. E aqui, aqueles que vão entesourar isso daqui na sua genética. E entesourar é costurar, gente. Tá meio torto aqui, mas eu quis fazer aqui assim, no seu DNA. Os 10 mandamentos se atrela à genética de Yeshua. E é tão complexo dizer isso, mas 1 João, capítulo 5, do verso 18, ele alega que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Mas o que é de Deus é gerado. É gerado. E ele conserva-se a si mesmo. E o maligno não lhe toca. É quando essa configuração tem sua completude. Nós chamamos de plenitude. Chamamos também de identidade. É quando Yeshua profundamente está sendo gerado. E aí, a toda a plenitude da nossa vida. É quando essa molécula, a dupla hélice, as duas tabuletas dos 10 mandamentos, elas se encaixam na nossa genética. Quando os 10 mandamentos se encaixam, o qual lembra uma escada, 2 filamentos que são compostos por moléculas que são conectados de 4 pares de moléculas, chamadas bases, que formam degraus.
E aqui nós fazemos algumas perguntas. O que Deus une, ou o que une Deus e o homem, céu e terra, espírito e matéria, é uma ponte. E essa ponte, ela estava realmente cortada. Tá meio torto aqui, né? A questão do DNA, mas só para você ter um entendimento, estava corrompido aqui. Isso aqui estava corrompido. A identidade estava atrofiada. Aí vocês acham que ainda para muitos não está? É evidente que está. Quando Yeshua falou sobre céu e terra, para ativar céu e terra, para ativar espírito e matéria, para unir Deus e o homem, é só ele. Mas aqui está uma genética. Vocês sabiam que muitas pessoas, elas nem conseguem subir todo o degrau e elas acham que se converter e tudo mais é o ponto final, como eu falei aqui. Não consegue romper, gente, o véu. Não consegue. Porque existe uma escada que nós subimos ao céu. Nós subimos e voltamos trazendo a luz para a nossa vida. Essa escada é a palavra. Essa mudança genética são as sagradas escrituras. Os princípios, os mandamentos que eu falei aqui, nas duas, na dupla hélice, onde em cada lado vem completar ambos os mandamentos das duas tábuas que estavam aqui. Elas percorrem profundamente o nosso sangue. A mudança de Yeshua de dentro para fora é pelo fato do sangue. É o sangue. Quando as pessoas entenderem, tudo está correlacionado com você e com o sangue. Deixa eu abrir aqui 2 Timóteo, capítulo 3. Abra aí, gente, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16 e 17. Vocês sabiam que muita gente não consegue passar esses degraus aqui que eu vou passar? Que estão atrelados a essa subida aqui? Eu falei que era a palavra que adentra na nossa genética. E 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 16, diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Muita gente não suporta ser ensinada. Há um degrau aqui que é o degrau do ensino. Muita gente não suporta. Muita gente que pode ter já ouvido falar do que eu estou falando agora, já não suporta no seu ouvido. Tem comichão. Porque ela não suporta ser ensinada. Ela não suporta. E isso está atrelado à sua genética. Ela nem passou, porque é o primeiro degrau, é o ensino. Eu poderia passar e já ficar aqui. Eu não poderia nem ir adiante com a leitura bíblica de mais degraus. Tem pessoas que elas ainda engolem seco. Sentar para aprender. E elas vão para o outro degrau. O outro degrau é repreensão. Ela suportou ainda mesmo que daquele jeito.
Aí ela foi para a repreensão. Nossa, gente. A repreensão. Vamos para a verificação. Vamos lá. Vamos verificar você, querido. Aqueles exames. Exame de sangue. Vamos ver como é que está o seu sangue aqui. Microscópio. No sangue, querido, alega que está aqui, que falta, aqui está corrompido. Nossa! Senhor, aí no espiritual o Senhor revela, né? O Senhor revela que a tua genética, ela é uma genética impura. Aqui. Ah, a sua genética, os seus... Ah, muito aborto, né? Ah, precisa fechar essa porta. Ah, também a sua genética, imoralidade sexual, né? Mais uma iniquidade. Vamos lá, o seu sangue, nossa, pervertido. Nossa, desonrou lideranças. Nossa, não respeita pai e mãe. Vou deliberar aqui inúmeras coisas que você sabe muito bem, que tudo é iniquidade. Lista do supermercado, Sandra. Aqui vai começar a vir o quê? Vai vir à tona as coisas. E agora eu vou vir com repreensão. O Senhor vai vir com repreensão. Sim, Betina, a gente coloca as gravações no YouTube. O nosso YouTube está lá pequenininho e nós colocamos nossas gravações lá. A gravação ela é feita aqui no Zoom, não com essa tela aqui, apenas a gente compartilha, mas as pessoas que estão no grupo do Telegram, elas recebem e nós ficamos aqui ao vivo com elas, tá? Aí, Sandra, obrigado. Então, gente, e agora vem a repreensão. Muitos não passam pela repreensão. Porque o ensino ele vai vir também com repreensão. A repreensão, quando você vai para a raiz hebraica, é a palavra alegshos, que significa verificação. Ó, o Espírito Santo, gente, ele é milimétrico. Ele vai no mais profundo. No mais profundo ele vai repreendendo. Sabe onde fica a repreensão, Jeane? A repreensão fica no que é aprovado, testado. Depois da repreensão, você pode passar por um teste para ser aprovado ou não. Para obter convicção. Não é bagunçado, não, isso mesmo. Que está atrelado com a repreensão. Nem muita gente que é pai e mãe, que repreende filho, está pronto para ser repreendido pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo usa um homem, usa uma mulher, que são os líderes. E nem muita gente que está em um banquinho, sentado, suporta. E aí, muitos saem de igreja, saem de ambientes espirituais, porque simplesmente não suporta a repreensão. A pessoa é dona do seu próprio nariz e acabou. Vocês acham que a pessoa que não suporta passar pelo primeiro degrau de ensino, ou, segundo que é da repreensão, vai passar pela correção, pelo terceiro degrau? Porque aqui, esse degrau da correção, gente, se a pessoa passar na sua genética, e esses degraus são para ela obter uma identidade. Ela não tem, querido. Vocês observam
que os discípulos, os apóstolos em si, eles estavam passando por isso? Primeiro, eles passaram pelo ensino. Tem pessoas que estão conosco 1 ano e já quer voar. 3 anos os discípulos passaram juntos em um processo com Machia. 3 anos. E quando terminou esses 3 anos, gente, eles ficaram ainda perdidos. Foi ou não foi? Vocês imaginam que foi de uma hora para outra que tudo aquilo? Não! Eles passaram depois que o Espírito, o Santo, diante deles, eles foram se moldando para se tornarem onde que a fé e o dom da fé penetrou profundamente, e aí eles não tiveram medo. E muitos, vocês sabem, morreram em cruzes, onde muitos degolados, cabeça, muitos partidos no meio, e por aí vai. Mas para que isso acontecesse, e eles não se acovardassem, evidentemente, eles passaram por todo esse processo de ensino, repreensão e correção. Sandra, e muitas vezes reflete na figura paternal. Se estiver mal, não consegue mais nada pela vida, nem com Deus, nem com a autoridade. Não. Aí ainda tem muito para esmagar, sim. Depois que a pessoa conseguiu passar, nossa, parabéns. Passou pela correção. E aí vem uma educação na justiça. O processo não é rápido, Letícia. O ego tem que ser combatido muito forte, porque ele está no mais profundo do ser humano. O ego, Kellen, o ego é a infecção. O ego é a infecção que ocorreu no Éden. O ego é o eu. O eu Deus. Entendeu? O ego é a serpentezinha no ouvido que vai alimentando uma sementinha que foi realmente infectada na nossa genética. E aí, ó, ela vai inflando ou o contrário. Para depois você poder passar. Lembra aqui? 3 degraus. E aqui você consegue, passando para um próximo, que é a educação. Uma educação na justiça. A educação, a sua raiz é paideia. Olha só o que é. É um treino de educação infantil. Você volta a ser uma criança. Lembra o que Yeshua falou? Lembram o que Yeshua falou? Você pensa que você está o adultão quando passa aqui. Mas pelo contrário, você retorna ao ambiente da educação infantil. É o que a palavra diz. Porque a sua mente agora, a sua moralidade, a sua ética, nesse propósito, ela começa a receber algo, mais ou menos isso, para andar, as papinhas, o leite, para depois receber o alimento sólido, que é o outro passo. A pessoa volta agora na educação a ser uma criança. Porque ela passou. Ela é moldada por um mestre. Por isso que o Yeshua delega aos mestres. Porque inclui um treino, um cuidado. Aí vai, passou pelo mestre, volta para o pastor.
cuidando da ovelha ali, dando, né, os alimentos para ela. Vai cultivando a alma ali, gente. Diante das correções de erros, e vai colocando muros de contenção para as paixões, que eram as infecções que você tinha ligadas às iniquidades. Ou seja, que é carnal, na amplitude geral. E aí, essa educação, porque essa educação ela está atrelada com a justiça, essa educação ela vai apontando para um crescimento grande, gente, na sua vida. E é um passo a passo. Aí, quando é que esse véu ele é rasgado aqui, gente? Ele passou por toda a educação, a parte ética, moral. Ele começa a ter realmente essa dinâmica, o que é Yeshua, a pessoa, o caráter. Aí vamos para o verso 17. É aqui, querido, ó, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado. É quando você tira, né, uma carteira de habilitação para toda boa obra, que é aqui a plenitude. É aqui onde você é provido, né, de toda a base para você. Eu quero ser um libertador. Você vai ser provido de entendimento, não de uma questão só, mas de uma questão mais ampla. Você também, ao entender, você é suprido. Você se torna completo, perfeito. A sua aparência demonstra, o seu interior demonstra, determinado agora para uma prática. E essa prática, essa perfeição, essa plenitude, ela lhe habilita. O Senhor lhe habilita. Por mais que você queira fazer algo, não sou eu quem digo. Não sou eu. Ou você é induzido pelo inimigo, perdido fica, ou ponto a ponto, caminho a caminho, o Espírito Santo te habilita. E você sente isso. Você se sente preparado. A tua mente não mais te coloca perguntas. E quando você toca em algo, você tem segurança. Você se sente seguro. É como você é um profissional e você ainda foi habilitado. Beleza, você recebeu o seu certificado. Agora eu sou professor. Mas o primeiro dia de aula, ou os anos iniciais, você ainda pega e muitas dúvidas. Você vai sendo moldado na prática, mas você recebeu uma certificação para toda boa a obra. Tudo tem seu tempo, sim. Se não, se for de motorista, a primeira batida e daí vai perdendo ponto, daqui a pouco, querida. Pega de volta. Reprovado. No céu é assim, querido. Reprovado. Vocês acham que não é assim, não, é? Assim foi como os documentos que foram recebidos e transmitidos por Moisés. Aqueles documentos ali, aquelas 2 tábuas ali, gente. Havia um código genético, os 10 mandamentos. Eu já falei para algumas pessoas aqui, até para que
As mulheres que estavam grávidas. Eu disse, em algumas vezes, pede pro teu esposo pegar na tua barriguinha aqui e ministrar, abrir a tua Bíblia, só falar os 10 mandamentos. Gente, aquela criança vai receber um impacto genético inimaginável. Que esses 10 mandamentos, existem códigos que alteram a ética, a moral. Gente, o que nós temos de leis humanas aqui e tudo mais foi tirado dessa base. Sem a base dos 10 mandamentos, sem a base da estrutura do que o Eterno nos deixou, o mundo vira um caos. É muito além, gente. E esses códigos genéticos de Yeshua adentram, o qual ele é o testemunho vivo. Ele é a razão de toda a existência. Yeshua. Vocês estão entendendo? Pelo fato de Adão ter desobedecido, ele perdeu, gente, a sua elevada capacidade. Gente, o espírito de conselho que nós buscamos lá no Éden era o próprio Eterno que aconselhou. Aqui você faz, aqui você não. Adão não ouviu o conselho do próprio Eterno. E ele manchou o seu DNA. Experimentando, como eu falei, a sensação de morte. Desde então, a minha missão, a tua missão, é buscar o retorno a techuvar para uma posição inicial, a posição plena do Mashiach. É ele sempre. Os nossos descendentes e nós temos que entender isso. Eles pagaram algo e na nossa genética. E essa é a batalha inicial. E há um conflito, gente, constante. Eu estava percebendo, durante esse tempo agora, né? Eu tinha, acho que uns anos atrás, eu tinha algumas alergias. Eu tinha muitos e alguns problemas. Quando o Senhor começou a nos avançar em muitas coisas, desde o contexto pleno do Senhor, uma das coisas que o Senhor nos sara, gente, é doença. Quem me conhece sabe. Quando você vê, e uma das coisas que o Senhor nos sara é disso. Quando Yeshua, ele entra completamente em você, não tem doença, querido. Não tem doença. Porque o corpo de Yeshua não tem doença. Muitos dizem que tem o Espírito Santo. Ele faz morada. Eu acho engraçado isso. Eu acho, às vezes, cômico isso. E dentro da igreja, sofrendo com depressões, ansiedades, doenças, vive mais em hospital do que na própria igreja. Esse não é, e nunca
E nunca foi o Deus que eu sempre busquei, o qual achei. O Deus que eu acredito, gente, ele muda a genética. Ele sara. Você pode aqui entender e não se frustre, porque é um processo, é um passo a passo. E aqui eu digo, gente, você não precisa estar pagando mentoria, treinamento, você não precisa nada disso. Você só precisa de Yeshua. Você só precisa ter fé e acreditar. Porque quando a personalidade dele adentra em você, para que mentoria? Para que nada disso? Uma troca? Com o Senhor não é troca, com o Senhor ele te dá. E às vezes nós trocamos o profundo do eterno por migalhas. Ah, eu vou pagar aqui para que eu tenha isso aqui. Com todo respeito. Mas se essas mentorias e treinamentos usufruindo da palavra, você quer ter conhecimento humano é uma coisa, gente. Seja lá o que for, mas usando a palavra, a Torá, para este fim, é desordem. O Senhor não vai te oferecer. O Senhor não é barganha. Eu vou pagar aqui para ter aqui. Vai. Há um conflito. Há um conflito aqui. Não é nesse intuito. Eu vou abrir para vocês agora e anotem esse Salmo 78, o verso 4. Salmo 78. Verso 4. Olha só. Não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que ele fez. Entendem que o Senhor ele é geracional. A vindoura geração, ou seja, os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos. Aqui é genética. E, infelizmente, a desordem no nosso DNA, na sequência, o que veio? O pecado, a transgressão e a iniquidade. E o que o Senhor quer é que nós venhamos unicamente voltar para a sua palavra. Sair de uma escravidão do Egito. Sair de uma sequência de transgressão. O Senhor só quer que nós venhamos obedecê-lo. É uma obediência. Quando você pegar, vou desenhar aqui, os planos de Deus. Vamos lá para Abraão. Os planos de Deus, desde o início. E aí foi discorrendo com Moisés e tudo. Os planos de Deus, primeiramente, isso não muda. É separar. Primeiro o Senhor quer separar. Ele vai te separar. Ninguém vai entender quem é você. Não. Seus familiares não vão entender. Seus parentes de longe não vão entender. Quem é esse? Esse não é aquele lá atrás que era assim, que era ali, que era daquele jeito? Os parentes não vão entender. A família não vai entender. Os amigos não vão entender. Ninguém vai entender você. Quando o Senhor vai separar você, vira uma loucura. Sempre
O Senhor vem para separar. Ele sempre separou o povo dele. E você não for separado, querido, você não é povo de Deus. Se você está na multidão, o que é que te separa? O que é que te diferencia? Qual o diferente que você tem? Vamos lá! O que é que te faz diferente? O que te faz separar para dizer, agora tenho aliança com ele? Com o Senhor, gente. É matrimônio. Porque o segundo ponto, ele vai te chamar para uma aliança. Mas primeiro, ele vai te separar. E ele vai separar o quê, gente? Ele separa aqui. Isso também é genética. Ele separa, ele começa a retirar as iniquidades, as transgressões. E ele joga na tua cara para você se limpar de pecados. Aí, será que você tem maturidade para isso aqui? Para extinguir isso? No primeiro ponto, ele te separa. Você é louco. Ninguém te entende. E o Senhor falou com Abraão: eu quero um povo um povo de aliança comigo, unicamente comigo, que seja temente, idôneo, obediente, que anda pela fé. Aí é que o bicho pega, né? Pela fé. Uma nação autêntica. É diferente, gente. É quando você tem a genética do Machia, autenticidade. Você não é levado para de vento a vento. Você é autêntico, você tem caráter. Você é separado. Você não está mais aí para que o mundo fala sobre você, para que seus amigos falem de você, nem que a religião fale de você. Você não tem tem os fundamentos. Evidentemente, é o fundamento, é a base. Você não é levado em qualquer tempestade. É isso que o Senhor separa. Para quê? Para te convidar para uma aliança. E ele te leva a... Você começa a testar. Você é testado. E onde é que você é testado? No seu coração. Sempre será no seu coração. O Senhor vai te testar no coração sempre. O Senhor vai te testar no coração, nas tuas finanças, com pessoas que estão perto de ti. Ele vai te testar profundamente como você é uma pessoa generosa. Ele vai te testar sempre para firmar uma aliança. Amém, Michele? E para ele fazer uma aliança contigo, querido, ele não quer que você se prostitua. Para ele fazer uma aliança contigo, ele não quer que você seja um prostituto. E o que é prostituição? É o que sempre direcionou. Não se misture com povos idólatras. Não se misture com estrangeiros. Sempre foi assim. O plano de Deus, ele quer como a menina dos olhos. Coração. E não pode se misturar com zelo e amor. Para te tornar o quê? Um embaixador, uma nação. Você sabia que você é uma nação? Você é um embaixador?
uma nação purificada de toda contaminação que você tinha em seus comportamentos, em seu caráter. E agora você passa... Gente, você sente no seu corpo, gente. Por mais que aqueles que estão conosco sentem, né? Nossa, eu tô com um dia que tá doendo isso, tá aquilo. Mas depois, gente, que sara, você sente no seu comportamento, na sua genética. Porque o que o Senhor quer é te transformar, onde que o seu DNA aqui começa a passar um sangue, o sangue do Machia. Sempre terá sangue. O povo tá tudo moído. Porque o Senhor vai passar DNA genético do Machia em cada um desses que estão na ação. E agora você não mais vai ter esses costumes aqui. As suas gerações e você é totalmente diferente. Esse é o plano de Deus. Ele separa, ele faz uma aliança e ele te torna uma nação. Nação fortificada. Vocês entendem? Amanhã nós continuamos, gente. Amanhã eu vou fazer a parte 2. Vocês gostaram? Amanhã eu faço a parte 2. Batalhão de Jesus da Baeste. É fogo e glória. Amém. Nossa, amém. Gente, que o Eterno abençoe a vida de vocês. Shalom.